todos os outros que foram colocados em sigilo pelo governo Bolsonaro estão sendo analisados pela Controladoria Geral da União, pela CGU. Mas o novo ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho, já adiantou que nem todos os sigilos devem ser derrubados. Parte das compras do cartão corporativo do presidente, por exemplo, deve continuar em segredo por questões de segurança. Esse é o tema do painel CNN de hoje, com os deputados federais José Medeiros, do PL, e Gervásio Maia, do PSB, e com o promotor de justiça e professor de Direito Constitucional, Cléver Vasconcelos. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui na CNN Brasil. Vou começar então com vocês para entender como é que vocês avaliam essa questão dos sigilos, o que deve cair, o que deve continuar em segredo. Vou começar então com o deputado Gervásio Maia. Deputado, qual que é a sua avaliação? Bom dia, Muriel. Satisfação muito grande participar contigo, com o deputado José Medeiros, também com o professor Cléver, esse espaço tão nobre da CNN, e dizer que esse compromisso que o presidente Lula assumiu na campanha já começa a ser cumprido no instante em que ele pede à CGU providências em relação a esses atos tomados pelo ex-presidente Bolsonaro referente a esses sigilos descabidos e que demonstram que as atitudes foram extremamente abusivas. Não há qualquer razão para se aceitar sigilo em relação a temas tão importantes como, por exemplo, o cartão corporativo, o cartão de vacinação do ex-presidente. Ora, esconder o quê? Se ele não se vacinou, mostre o cartão. Agora, nós sabemos que quem está na política, Muriel, serve de exemplo para os seus seguidores. Se eu não me vacino enquanto deputado federal, muitos dos meus seguidores terminam seguindo o meu exemplo. Então, essas questões todas precisam ser esclarecidas, porque muita gente morreu, muita gente terminou se expondo durante a pandemia, seguindo os péssimos exemplos do presidente Bolsonaro. Aquele caso lá no Sergipe, da atuação da Polícia Rodoviária Federal em relação ao Genivaldo de Jesus, que morreu no porta-malas daquele veículo, foi algo que também chocou as visitas dos filhos do ex-presidente da República lá no Planalto, a compra de cloroquina pelo Exército, a participação do Pazuello, mesmo sendo uma atitude vedada, a presença de alguém que está na atividade no Exército, participar de eventos políticos, e isso aconteceu. Então, assim, nós temos muitos temas que precisam ser devidamente esclarecidos e nós estamos realmente aguardando o posicionamento da CGU. Deputado José Medeiros, bom dia para o senhor. O senhor concorda com as alegações apresentadas agora pelo deputado Gervásio Maia? Bom dia, telespectadores, bom dia, deputado, bom dia ao doutor que está aqui conosco. Olha, na verdade, essa discussão faz parte de uma vendetta política, ganhar a eleição e continuar em cima do palanque, né? A grande verdade é que isso é mais espuma do que chope. Quando abrir isso aí, vai ver que a montanha pariu um rato. Processo do Pazuello. O presidente da República é o comandante maior das Forças Armadas. Então, se você é chamado pelo seu comandante, você não vai. Então, ele estava devidamente autorizado. Visitas dos filhos do presidente no Planalto, isso é uma coisa de fora da família. Então, se a gente for comparar os sigilos colocados por esse governo e os do governo passado, por exemplo, da presidente Dilma, não dá nem para comparar. Lá foram os documentos secretos sobre a questão das investigações da Odebrecht, lá foram sobre as pedaladas, era esse tipo de coisa que era colocada. Agora, sobre o cartão corporativo, ninguém tem nada, o presidente também não teme nada. Esses documentos, esses cartões corporativos, geralmente se colocam em segredo, porque aqueles gastos lá, o PT, durante todo esse governo, ficou batendo no cartão corporativo. O Lula vai fazer uso desse cartão corporativo e nem sempre vai ser para as despesas deles ali. A boa parte dessas despesas são para viagens, são para o esquema de segurança. Então, quando você abre esse cartão, você às vezes coloca em risco a própria segurança do staff presidencial. Mas se a banda toca desse jeito, nós vamos exigir também que o cartão corporativo seja aberto.
Então, eu digo, é uma discussão pequena, coisa de quem devia estar governando e está em cima do palanque, porque a capivara do PT é bem feia. Então, tem que jogar, tentar buscar filigranas nesse governo. Agora, minha pergunta para o professor Clever Vasconcelos. Professor, o ex-presidente Bolsonaro argumenta que assuntos de natureza particular precisam continuar de forma particular, precisam continuar de forma privada. Alguns dos sigilos, vou citar aqui para o senhor, seriam o cartão, então, de vacina do ex-presidente, os gastos com cartão corporativo, como a gente falava há pouco, as investigações em torno do ex-ministro Pazuello e também, por exemplo, os dados sobre as supostas rachadinhas do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, também o processo administrativo, então, em torno do ex-ministro Eduardo Pazuello, que eu citei há pouco. Na sua avaliação, esses casos seriam realmente particulares e não deveriam ser divulgados? Bom dia, Muriel. Bom dia. Secretários Gervásio, José Medeiros, da Paraíba, do Mato Grosso. É um prazer falar com vocês aqui. Bom, a questão é a seguinte, Muriel. Existe uma lei a esse respeito. É a denominada Lei de Acesso à Informação. Essa lei é de 2011. E ela fala o quê, Muriel e meus queridos parlamentares? Ela fala que existe a possibilidade de decretação do sigilo por 100 anos, até 100 anos. Não é por 100, é até 100 anos. E quando que cabe esse sigilo? Para preservar a intimidade, vida privada, honra e imagem, no caso da presidência da República. Acontece, Muriel e meus caros parlamentares, que esse sigilo não é absoluto, ou seja, existe a possibilidade de derrubada desse sigilo por 3 motivos: consentimento do autor dos dados, consentimento do ex-presidente, que me parece que não vai ser o caso, por lei, Congresso Nacional aprovando uma lei nesse sentido, ou por ordem judicial. Acontece, seguindo um pouquinho a lei, ela também fala o seguinte: existe uma coisa chamada autotutela. Eu vou explicar o que é autotutela. É quando o poder público reconhece que aquele sigilo decretado não deve ter continuidade. Ou seja, o próprio presidente da República, independentemente de quem seja o posterior, ele pode revogar esse sigilo em 2 hipóteses, Muriel. 2 hipóteses. Quais são as hipóteses? Defesa dos direitos humanos, que me parece que talvez não seja o caso, ou proteção ao interesse público. Nesse sentido, meus caros colegas, a presidência da República tem que fazer uma avaliação técnica se a quebra desses sigilos vai integrar aí o interesse público. Se for por uma questão política, ideológica, me parece que não tem cabimento. Agora, se for por um dado relevante, no sentido de esclarecer a sociedade, ou tornar público para a revelação de um dado que seja interessante, por exemplo, para o encaminhamento para o Ministério Público, aí sim é o caso concreto. Agora, eu vejo do seguinte modo: precisa fazer uma análise pontual, não é quebrar todos os sigilos, é verificar se alguns dos dados são importantes para a tomada de providências. Perfeito. Aproveito agora para fazer a pergunta para o deputado José Medeiros, porque a gente tem acompanhado uma maioria do Congresso articulando para tentar evitar que esses sigilos, de modo geral, caiam. Na sua avaliação, o senhor falava há pouco que essa questão dos sigilos é política. Vale mais a pena para o presidente Lula continuar com esses sigilos, seguindo, ou seja, uma maioria do Congresso, a orientação de uma maioria do Congresso, essa pressão que eles têm feito, levando em consideração que isso poderia garantir uma governabilidade maior para o presidente Lula, ou então seguir com essa ideia que ele lançou durante a campanha eleitoral de realmente derrubar os sigilos. Qual que seria o melhor caminho para o presidente Lula, levando em consideração que o senhor mesmo falou que é muita questão de política envolvendo essa situação aí dos sigilos? Bom, como eu disse, na linha que o presidente Lula disse que quer pacificar o país, essa é uma questão menor e que não agrega, não ajuda, porque pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, se vai colocar essas filigranas, vai colocar esse tipo de lupa,
e o governo Bolsonaro não tem nada a temer, nós vamos